Tanto é que quando a Amoroso voltou... Eu só voltei por causa da torcida, Zé. Justamente, acredito nisso. Eu só voltei por causa dos torcedores, porque muitos aí, da torcida da Fúria, da Guerreiros, da Jovem, muitos me viram jogar na época de 94. Sim. Entendeu? Então queria que eu voltasse para poder encerrar. Tanto é que te dignamente, tanto me homenagearam. Eu agradeço em nenhum momento, entendeu? Bom filho a casa torna. Entendeu? O pessoal do site do Planeta Guarani sempre me, sempre dando o maior apoio para minha volta, entendeu? Marcos Ortiz, sempre as pessoas que querem, que gostam do Guarani, lógico, entendeu? Poder contar com o seu ídolo. Com e certeza. Se um dia eu for presidente, eu não juro por Deus para você, as portas vão estar sempre abertas para os ídolos do passado, do presente e do futuro no Guarani Futebol Clube. Isso será muito interessante. Amoroso. Aí eu pergunto para você, Renê, como eu procurar? Se o Vadão já foi na minha casa e já sabia da minha condição, olhando nos meus olhos... Não havia motivo para ele ir, sendo presidente Mas do clube. como não existe motivo? Não tem motivo como para não? ir? É aí que ele ficou com medo de assinar o contrato comigo. Porque se o Vadão estava presente, entendeu? Se estava presente no dia que eu eu assinei meu contrato com o Luciano Dias na casa dele, que quando eu cheguei lá na casa do Leonel, ele me propôs uma coisa. Quando eu cheguei lá dentro do queijo, lá no departamento, com toda a imprensa, com todos os diretores, ele me propôs uma outra coisa menor, e eu não teria como falar não. Isso aí ele não fala. Isso eu gostaria dele falar. Como é que é? Porque ele me propôs um contrato, Sim, onde? O primeiro encontro... Lá na casa dele. Na casa isso, dele. Em janeiro. Você... Eu aceitei, em dezembro, eu aceitei. Você, ele... Portanto, no dia da minha apresentação. Sim. Eu e ele na casa dele. Sim. Depois veio a comissão técnica do Campeonato Paulista. Sim. Quando nós chegamos no departamento de futebol profissional do Guarani para assinar o contrato, ele abaixou o salário, ele propôs uma outra coisa para mim. E aí como eu falei, presidente, não foi isso que o senhor me prometeu, mas tudo bem. Mas isso na frente de toda a imprensa, quer dizer... porque a imprensa estava esperando fora eu assinar o contrato. Então eu ia falar, não acertei. Mas por quê? Porque queria dinheiro, não é isso. Mas era o que ele tinha me prometido na hora, na casa dele, chegou no momento lá, ele não me prometeu, ele mudou o discurso. Então eu falei, tudo bem, presidente, eu vim aqui para jogar. Eu vim aqui para jogar, o senhor vai me proteger porque eu quero encerrar aqui. Então, o senhor faz do jeito que o senhor quiser. Foi isso que eu propus a ele. Então, se ele chegou e falou que ele foi convidado para ir na minha residência, se o Vadão estava presente, que é o treinador, entendeu? Com certeza, ali seria o momento dele falar assim, tá bom, olhando no meu olho, Vadão junto, falar, eu quero assinar, vamos assinar, tá aqui, tá feito. E ele não foi. E aí ficou tudo nesse blá blá blá. Por quê? Porque ele só me contratou, volto a afirmar, porque a torcida do Guarani, os torcedores insistiram e imploraram para que eu pudesse voltar a vestir a camisa do Guarani. E havia a conversa do patrocínio e tal, e ele falou que desconhece tudo isso, Amoroso. Não, eu acho que, eu não sei qual é a função do Zezo, então, ao lado do Leonel. Sim. Porque o Zezo, ele tá toda quarta e sábado, junto comigo, na turma da bola, que é os amigos que a gente tem, sim, né, nas chacras que a gente joga e brinca. E o Zezo, várias vezes, jogou do meu lado, para provar que eu tô bom. Como é que pode isso? E depois falar que eu não procurei ele. Para dizer que tá bom. E eu falei com o Zezo, então eu não sei qual é o papel do Zezo ao lado do Leonel. Eu não sei se ele é vice-presidente, se eu falei pro vice-presidente, entendeu? Que eu queria jogar, o que teria que ser feito dessa maneira, então o Zezo não tá levando a informação para ele, correto. Aí. Vários amigos, né, em comum, né? Um caso deles, o Zezo também tem, entendeu? Então quando eu tiver nessa possibilidade de estar jogando com os amigos nossos em comum, muitas pessoas que estavam presentes nesse dia que o Zezo conversou comigo várias vezes, são testemunhas de que o Zezo, de tudo que eu falava pro Zezo, ele tinha que levar pro Leonel. Então ele não desconhece. O Zezo tá mentindo. Desculpa falar, mas ele tá mentindo. Entendeu? E ele sabe disso. Entendeu? Eu não preciso falar. Eu não sou de falar mentira aqui na frente. Eu falo a verdade. Eu sempre fui assim. Foi assim no São Paulo, foi assim no Corinthians. Eu criei várias coisas lá e eu ganhei o Mundial pelo São Paulo. Falo mesmo. Quando teve lá que o São Paulo não ia dar entrevista porque estavam falando que eu estava vendido pro futebol japonês. Lembro. E eu cheguei e falei assim, não vamos dar entrevista. Ninguém deu, nós fomos lá e ganhamos. No Corinthians só não caiu em 2007, 2006 que eu estava lá no Brasileiro, porque nas últimas 9 rodadas ninguém falou. Não vamos dar entrevista, nós vamos ganhar. Fomos lá e ganhamos. Então tem que ter peito, o cara tem que falar, mostrar, falar assim, ó, eu falo mesmo, eu falo, eu não tenho medo. Entendeu? Então eu vim aqui para falar a verdade. Entendeu? Então o Zezo tá mentindo. Ele mentiu para mim. Entendeu? Como mentiu pro próprio presidente dele. Fazer o que eu quiser. Mas você foi porque estava sentindo a lesão? Não estava sentindo nada. Eu tenho jogado bola toda quarta e sábado com o pessoal, mas eu não posso me apresentar no Guarani sem contrato. Sim. Para ele me avaliar sem contrato. Não posso. Entendeu? Se o Zezo tá comigo toda quarta-feira e sábado, ele tá vendo se eu tô bom ou não. Entendeu? Dor qualquer um tem. Eu poderia ter dor também lá no Guarani treinando lá. Quando eu tive uma cirurgia, entendeu? Lá eu tive, machuquei, pô. Entendeu? Agora, o negócio de eu ter ido viajar, eu vou fazer o quê? Vou ficar, é meu, pô, não tenho contrato com vínculo com ninguém. E o mais engraçado, né?
O Guarani passando por um momento de dificuldade, tanto problema aí e as pessoas pensando que eu estou jogando, mas eu não estou jogando. Eu não sou o problema do Guarani, eu queria ser a solução. Eu queria ajudar. Pelos torcedores eu teria voltado, mas infelizmente pela diretoria não foi possível. Um treinador de grande capacidade como é o Vadão pediu para o Leonel a minha contratação. Se ele contratou 23 jogadores e não me contratou, alguma coisa tem de errado. Entendeu? Agora não sou eu que vou lá, mais uma vez, ir lá, pegar o contrato da mão do Leonel, assinar o contrato. Não, ele tem que me falar, ó, Amoroso, vem aqui que está pronto o contrato. Não, Leonel, vem aqui você, porque outra vez que eu fui na sua casa, você me levou lá depois lá e mudou tudo. Como é que eu vou? Não vou. Não, vem aqui você. Entendeu? Vem aqui você, pô. E outra coisa, eu acho o seguinte, quem vai dentro do campo, quem vai jogar é o atleta, não é o presidente. Exatamente. Quem tem que ser cobrado é o jogador. Se eu estiver ganhando 5 milhões, eu estiver ganhando 20 mil, eles têm que me cobrar. Ou se eu não estiver ganhando nada, tem que me cobrar. Sim. Agora, para me cobrar, tem que fazer um contrato. Se eu não estiver sem contrato, como é que eu vou jogar A FIFA contrato? mesmo reza por isso. Verdade, né? FIFA, ninguém pode trabalhar. Pode. Essa polêmica toda poderia ter sido superada, há uma cordialidade, a cidade é pequena. Mas então, com certeza, é o que você falou, a cidade é pequena. E tem muitos torcedores bugrinos que são da época que eu jogava em 94. Não só isso. Entendeu? Ela é pequena no sentido, de amizade. Todo mundo com se certeza, conhece, todo mundo se independente conhece. de ser Agora, de preto, eu volto a afirmar, eu só fui contratado porque a torcida pediu. Porque se não tivesse sido a torcida que tivesse pedido a minha volta, eu não teria voltado. Eu vou colocar uma coisa. Não, eu acho que aborrecido eu também tô. Porque quem vai dentro do campo é o atleta. E eu tenho muita lenha para queimar ainda como atleta. Eu acho que se eu tivesse voltado com um treinador como é o Vadão, que eu acho que eu renderia muito com o Vadão, e tanto por isso que ele me queria de volta, entendeu? Eu acho que eu também tenho que estar aborrecido e chateado, porque eu fiz história com essa camisa do Guarani. Eu tenho um título de artilheiro do Campeonato Brasileiro com essa camisa, que poucos têm. Entendeu? Ou é mentira, Zé não? Não, verdade. Entendeu? Então, pô, eu fico chateado também. O torcedor tem que entender que foram pelo torcedor que eu voltei, não foi pelo presidente. Porque se ele quisesse, realmente ele teria me feito o contrato novamente. Entendeu? Não pelo torcedor, não pelo presidente, mas pelo torcedor voltaria. O torcedor tem uma admiração muito grande por você, Amoroso. Isso a gente notou quando você voltou agora, recentemente, para o Guarani. A gente via muita gente falando a seu respeito, que você, para eles, era uma grande satisfação você estar vestindo novamente a camisa do Guarani. E você, no passado, quando você vestiu a camisa do Guarani, você vestiu de forma brilhante, você foi fantástico, você fez gols maravilhosos, você levou o time do Guarani a grandes vitórias. Como você falou, você se tornou artilheiro de um campeonato difícil como é o Campeonato Brasileiro. Então, o torcedor tem esse reconhecimento com você. Era por isso que eu queria voltar, para poder, né, dar um pouco de alegria, não só para o torcedor, mas para minha família, meus filhos, entendeu? Que queriam me ver jogando ainda aqui em Campinas, com muitos bugrinos que tem na família, entendeu? Então, infelizmente, não foi possível. Quem sabe futuramente aí a gente não possa vir, né, a ajudar o Guarani de outra maneira. Hoje, e também como ele deu por encerrado, para mim também, acho que daqui para frente eu vou ser um torcedor do Guarani, como qualquer outro torcedor de um grande clube do futebol brasileiro. Todo mundo sabe que eu tenho muita lenha para queimar, ainda sou jovem, né? Dá para eu jogar se eu quiser, né? E tiver a oportunidade me der essa oportunidade de jogar, com certeza dá para produzir muito ainda. E todo mundo sabe, o torcedor bugrino sabe que eu gosto, as pessoas me param na rua, perguntam como que eu vou voltar. Eu falei, gente, não depende de mim, depende do presidente, é ele que é o presidente que faz o contrato. Entendeu? Não sou eu que decido. Por mim eu voltaria. Entendeu? Mas, infelizmente, as coisas não deram certo. Daqui para frente, eu continuo agora sendo torcedor do Guarani. É no caso de ser candidato a presidente. Rapidinho, um minuto, Amoroso. Não, primeiro ele tem que abrir, né, as portas para as pessoas se associarem. Comprar o título. Sim. Comprar o título, com certeza. Mas não pode ficar tem fechado. título? Não pode comprar? Não, tá parado por enquanto. Ah, tá parado? Não pode. É uma técnica. Tá suspenso. Hã? Isso é muito comum no É, futebol mas por brasileiro. quê? Se alguém quiser gostar do Guarani... Hoje não. Não dá tem, certo. tá, entendi. Não sei por quê, mas tá fechado. Nem transferência também, parece Nada? que não está permitido. Não. Ah, entendi. Isso aí quer dizer que, como ele falou que ele é uma pessoa que fala pouco, entendeu? Ele só fala quando a água tá no pescoço, né? É. Então, não é em nenhum momento eu quis tumultuar o ambiente. Pelo contrário, a minha intenção como o Vadão queria minha contratação, era de eu poder entrar dentro de campo e jogar. Para poder mostrar que eu tô bem, que eu tô recuperado. Mas sem contrato é impossível, não tem jeito. Isso que o Vadão, 15 segundos. isso que o Vadão falou, eu liguei pro Vadão, que ele estava viajando, inclusive eu comentei depois do jogo, falei pra ele, Vadão, vem aqui na minha casa pra gente acertar de uma vez por todas se você me quer ou não. E o Vadão estava viajando para Rio Preto, onde ele foi. Ele falou, liga pro presidente. Eu liguei pro presidente, não fui atendido, estava desligado. Liguei pro Zezo, falei, Zezo, vou fazer a última proposta para você, oficial para você, Zezo.
me façam um contrato de produtividade. Vocês me pagam se eu jogar. Aí eu vou treinar, posso demorar 3 meses para voltar. Mas se eu tiver que jogar 2 jogos, aí sim. Entendeu? E aí o presidente não me atendeu, eu liguei pro Zezo, o Zezo ligou, falou, o presidente não se encontra em Campinas, não está aqui, e foi o que aconteceu. Eu não obtive a resposta também do Leonel.